Campeonato Brasileiro, 2-1 Ceará, 2 gols de Pedro Raul e 1 gol de Verratti para diminuir para o Vasco da Gama. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco soma 6 pontos nessa competição, mas amanhã e quinta-feira todo mundo joga e o Vasco muito provavelmente vai perder aí muitas posições por conta dos jogos de amanhã, mas, repito, nada que eu não encare o Vasco como um time de meio de tabela, sempre falei isso aqui, para mim o Vasco é uma equipe de meio de tabela, mas que não pode se justificar com a partida terrível que o Vasco de Fábio Carille teve hoje, que chega a 8 gols nos últimos 3 jogos fora de casa. O Carille tomou 3 gols do Melgar, o Carille tomou 3 gols do Corinthians e o Carille tomou 2 gols do Ceará. 3 partidas fora de casa, o que mostra como o Vasco é também um dependente da sua casa de São Januário. Isso não é o problema. O problema é quando você é um time bom dentro da sua casa, que consegue se impor, consegue fazer bons jogos até no sentido do resultado, vencer suas partidas, como o Vasco vem fazendo historicamente, não só com o trabalho do Carille, mas no ano passado foi assim, o Vasco só perdeu 2 jogos em São Januário dentro do Campeonato Brasileiro, e é uma presa fácil, uma presa inofensiva, uma presa muito frágil para qualquer time quando o Vasco sai do Rio de Janeiro há muito tempo, que é muito fácil e com razão colocar a culpa no técnico. Ok, o técnico tem culpa, o técnico é o que monta essa equipe. Se os jogadores não conseguem executar também o plano de jogo, também tem a ver com o técnico. E, obviamente, todas as críticas que o Fábio Carille estiver recebendo, principalmente pela questão defensiva, porque quando o Fábio Carille chega ao Vasco da Gama, o que se espera do Fábio Carille é o seguinte: porra, esse cara vai arrumar a defesa. Esse cara vai conseguir fazer o Vasco tomar menos gols do que foi nos outros jogos. Ou melhor, tomar menos gols do que foi nos últimos anos. Porque a defesa do Vasco é um problema grave há muito tempo, há muitos anos. O Vasco, no ano passado, fez um campeonato em que terminou em 10º com saldo negativo. E muito negativo. Não é pouco, não. Terminou em 10º e entre as piores defesas do campeonato. Então, quando você contrata o Fábio Carille, como eu falei aqui desde o início, eu não espero o espetáculo do Carille. Eu não espero jogo bonito, eu não espero jogo fantástico, eu não espero o Vasco fazendo associações maravilhosas, tabelas maravilhosas, um jogo ofensivo, não espero nada disso. Por mais que ele tenha prometido isso na entrevista coletiva, que ele ia jogar com posse, que ele ia jogar não sei o quê, nada, nada, absolutamente nada. O que eu espero do Fábio Carille? Consistência defensiva, organização defensiva. E essa foi sempre a minha maior cobrança em cima do treinador. E sabe o que ele devolve para o vascaíno? Nada. Nada. Porque o Vasco toma gol praticamente todo jogo. O Vasco não tomou gol contra o Puerto Cabede, que é uma equipe muito, mas muito limitada. Muito limitada. Mas o Vasco toma gol praticamente todo jogo. Principalmente quando essa partida é fora de casa. São 8 gols nos últimos 3 jogos, podendo ter tomado 10, porque foram 2 gols anulados na partida contra o Corinthians. E além dessa bagunça defensiva, desse sistema defensivo ser muito mal montado pelo Carille, e isso foi visto também quando o Vasco jogou contra o Melgar, que o Vasco tomou 3 gols de uma equipe que é, na forma da estatura, bem menor do que a do Vasco, numa bola aérea, mostrando a completa desorganização, mostrando como essa equipe não pressiona a bola, como essa equipe tem problemas defensivos de forma espaçada. Mas, cara, olha, me desculpa, cara. Eu não consigo admitir que um jogador profissional falhe tanto da forma como o Vasco vem falhando e como o João Vitor vem falhando. Que é um zagueiro que eu já falei aqui, eu gosto dele, não acho um zagueiro péssimo, não acho um zagueiro ruim, não sou do fã-clube dele, mas muito menos sou de quem acha o João Vitor horroroso. Só que não tem como defender, gente. Desculpa, não tem ele não se ajuda. O João Vitor não se ajuda. O que ele fez hoje, aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava horroroso para os dois lados, mas o Vasco tinha mais posse de bola, tinha um pouco mais do controle da partida, tanto é que chegou a ter 61% de posse de bola antes do gol do Ceará. Quando aconteceu isso, cara, como é que o zagueiro me cabeceia aquela bola? Daquela forma, gente. Ele praticamente jogou como atacante, porque ele cabeceou todo torto, absolutamente todo torto, no pé do Mugni. E o Mugni foi lá, cruzou para o Pedro Raul, que todo mundo sabia que ia fazer gol. Naquele momento ali, o Ceará já era um pouquinho mais perigoso, mas não por conta de organização, por conta de volume. Era perigoso porque estava colocando a bola na área para o Pedro Raul
sendo a sua única arma, e a zaga do Vasco estava perdida, completamente bagunçada, deixando toda hora o Pedro Raul fazer o que ele quisesse. O Pedro Raul ia lá, raspava uma bolinha. O Pedro Raul ia lá, conseguia dar um toque para alguém. Alguma hora a bola ia entrar, meu amigo. Alguma hora ia acontecer, seja por falha ou seja por insistência. Só que pior, novamente, assim como foi no jogo contra o Corinthians, de forma terrível, o João Vitor falhou. Ele falhou e falhou feio. E não foi pouco, não. Ah, pô, acontece, erros acontecem. Erros acontecem. Daquela maneira não acontece. Não acontece daquela maneira. Reveja o lance. É um absurdo, pô. É um absurdo. Um zagueiro profissional de Série A afastar a bola daquela maneira. E é um absurdo a forma como ele marca o Pedro Raul no segundo gol. Ele olhou o Pedro Raul o jogo inteiro. O jogo inteiro ele ficou olhando o Pedro Raul. E o senhor Lucas Freitas também não fica muito atrás. Foi um jogo horroroso da dupla de zaga do Vasco. Terrível da dupla de zaga do Vasco. Que, obviamente, é potencializada por todo o sistema defensivo. Sistema defensivo não é montado apenas por 2 jogadores. E por que eu digo isso? Desde o primeiro tempo, ele entrou com o Payet, com o Nuno, com o Garré e com o Verratti. Desde o primeiro tempo, o Vasco já não conseguia marcar sem a bola. Por quê? Porque o Payet é -1 sem a bola. O Payet é um jogador que não marca. Ele finge que marca. Ele finge que marca. Ele nem cerca. Ele finge que cerca. É um jogador completamente inofensivo quando não tem a bola no pé. Se você coloca o Payet em campo, você espera que, cara, eu posso até perder esse jogador aqui no sentido defensivo. Ele não marca sem a bola, mas ele tem que me entregar alguma coisa, até que não conseguia progredir, não conseguia fazer saída de bola, uma circulação muito lenta, teve uma chance com o próprio Payet, que ele resolveu chutar, porque é um problema dele, mas com a canhota ele chutou lá no início da partida, e nada mais. Nada mais. Talvez outra ali com o Verratti no final do primeiro tempo, e absolutamente nada mais. Volta para o segundo tempo, ele volta com as substituições. Ryan, Jair e Adson. Show. O Nuno saiu. Seria muito bom se o Nuno não precisasse sair, mas pelo que a transmissão falou, o Nuno alegou cansaço e por isso ele pediu para sair. Entrou o Ryan na esquerda e foi bem. Entrou o Jair no meio e jogou muito mais do que o Paulinho. Muito mais, infinitamente mais. Tanto destruindo quanto construindo. O Jair foi muito bem hoje na partida. Quando ele entrou no segundo tempo, deu outra dinâmica para o Vasco. E o Adson é outro. Que é constante, que se movimenta, que aparece, que dá a cara para jogar, que dá a opção de passe. E mesmo de uma forma talvez nem tanto organizada, o Vasco melhorou no jogo. O Ceará abriu mão de jogar? Provavelmente. O Ceará ficou satisfeito com 1-0 e esperando uma escapada. Só que assim, o Ceará não fez nada no segundo tempo. E aí eu concordo exatamente com tudo que o Lucas Pedrosa falou com vocês aí nesse momento, né? O Vasco em uma partida péssima na Arena Castelão, o Pedro Raul fez 2 gols, né? E 2 gols que foram fáceis, não teve nenhuma dificuldade. Até o segundo gol ali teve uma polêmica, o Verratti reclamou nas redes sociais sobre esse lance, que a linha tinha que ser feita na linha da bola, acabou que foi feita no jogador, uma confusão geral ali que aconteceu, mas o Vasco, a verdade é que esse jogo não vai voltar mais, e o Vasco perde pontos preciosos, até porque o time ficou desligado, poderia pelo menos por baixo, sair com um empate da Arena Castelão, e não conseguiu. O Vasco da Gama peca fora de casa, mesma coisa que acontece em diversas partidas desde as últimas temporadas, vou dizer nem da última, mas das últimas temporadas que o Vasco acaba pecando fora de casa, não consegue pontuar, cara, não consegue, e o jogo para pontuar realmente era esse, Vasco e Ceará, porque o Vasco enfrentou uma equipe que é muito limitada, o Vasco possivelmente em São Januário vai conseguir ganhar facilmente do Ceará, né? Você vê, o artilheiro do Ceará é um cara que não deu certo no Botafogo, não deu certo no Corinthians, não deu certo no próprio Vasco, que é o Pedro Raul, o ataque com Galeano. Rapaz, time complicado ali do Ceará, mas conseguiu uma vitória em casa, o Vasco deu mole e o Ceará pontuou.
Isso que importa, o Ceará hoje está na frente da equipe do Vasco na tabela de classificação. E aí, rapaz, até embolou agora. Mas vamos lá. O Ceará tem 7 pontos, o Vasco tem 6. O Vasco pode ser ultrapassado por várias equipes no Brasileiro e o problema pode estar começando. O técnico Fábio Carille, na minha opinião, não tem mais o que evoluir essa equipe. Eu acho que o Vasco com o Felipe estava melhor até do que com o Fábio Carille. E aí a situação fica muito complicada para a equipe do Vasco da Gama, que fora de casa continua 100% de derrota. Impressionante isso. O Vasco não conseguiu sair sequer com um ponto da Arena Castelão. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!